É isso aí, rapaziada. Tô aparecendo aqui nessa resenha aqui do Bruno Souza, pra Panorama Vasco, pra falar sobre a respeito aí que aconteceu nesse clássico aí no campeonato mais várzea que nós temos aí no Brasil, que é o Campeonato Carioca, né? Vou tentar fazer um resumão aqui, que eu não vou ficar estendendo muito vídeo mais aqui na plataforma, né? Até porque o Facebook já mudou bastante as diretrizes aqui, YouTube também, então não vale muito a pena fazer tantas coisas aqui na plataforma e não ter tanta uma entrega esperada. Vamos lá, galera. Não curtiu o jogo. Aliás, o time do Vasco ainda precisa de muitos ajustes ainda. Vai ter uma certa dificuldade já no Campeonato Brasileiro, tá? Nós perdemos aí dois centroavantes. O Ryan, que foi vendido já para o time inglês, e o Verratti, que saiu, sabe lá se ele realmente tentou fazer a cavada dele, foi o empresário dele, enfim. Só sei que também saiu, foi lá para o Cerro Porteño. E nesse momento não temos um centroavante fixo, o que já vai nos causar problema já para o Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo do Vasco ruim, e o segundo tempo pior ainda. Ainda mais que nós tivemos uma expulsão do Barros, que ainda assim eu ainda tenho várias dúvidas para entender mais ou menos ali o que aconteceu, porque a imagem que foi passada pela FERJ não é conclusiva. E não teve nem sequer uma revisão do árbitro com relação ao VAR para poder entender melhor. Mas ele estava perto do lance e interpretou como expulsão. Eu não posso nem dizer se é ou não é, porque a imagem para mim que foi cedida, ela é inconclusiva. Não adianta ninguém chegar aqui e falar assim, que foi, que foi. Não, você não conseguiu ver direito. Não dá para você ver de longe. Tava uma distância muito grande da imagem pro lance que aconteceu. Mas já é uma situação que, né, já é a segunda expulsão do Vasco aí nessa competição, né? Enfim. E a gente perdeu para um Flamengo que estava mesclado, né? Isso mostra claramente que os caras estão numa rodagem muito acima da nossa, né? Porque o time B e C dos caras ainda são melhores do que o nosso. E a gente tá jogando o mesmo futebol que terminou o Campeonato Brasileiro e que vai iniciar o Brasileiro também. Vocês não tenham dúvida disso. Então, é o que vai acontecer, tá? O resultado de 1-0 do Flamengo poderia ter sido muito mais, né? Se vocês forem parar para pensar, poderia ter sido muito mais, porque quem foi o melhor do Vasco foi o Léo Jardim. Então ele garantiu que a gente não tomasse mais gols. Mas é isso. Os reforços estão chegando, mas ainda precisam mostrar para que veio, né? Ainda tá para chegar mais outros jogadores para ver se vai encaixar aí o modelo de jogo do Diniz. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: não criem expectativas grandes no Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco ainda não teve nem tempo direito para acertar esse time, porque o calendário dessa temporada 2026 está muito curto, né? Tá muito curta, então os caras não teve nem tempo direito nem para descansar. Mas não é desculpa, tá? Até porque do outro lado, no Flamengo, os caras também não tiveram muito descanso, mas mesmo assim jogaram muito melhor do que o Vasco, né? E eu tô falando de um time misto. Os caras jogaram com um time misto. E esse time misto deu muito trabalho. Imagine se fosse um time titular, né? Então a nossa realidade continua muito distante, mas muito distante. E é muita coisa, tá? Então é isso. Vamos ver os próximos capítulos aí desse campeonato falido. E vamos ver se o Vasco consegue se reforçar bem e consegue se estabilizar já para o início de Campeonato Brasileiro. Porque no contrário, vai ser aquela mesma saga de sempre que vocês não gostam, né? Mas a realidade bate na porta. Que é o quê? É brigar para não cair de novo.